Show de bola! Opa, e aí, estão me ouvindo, pessoal? Buenas noites! Calma aí que eu sei que eu não tô aparecendo. Agora sim! Parece que agora tá tudo certo. Deixa eu ver, áudio. Show de bola, pessoal! Sejam muito bem-vindos a essa nova live aqui dessa nossa semana. Mais uma live, estamos quase chegando na nossa 20ª live. Caraca, gente, o tempo passa voando mesmo. Gente, hoje a gente vai falar de um assunto que eu considero ser algo relevante para a nossa vida espiritual. E como nós falamos aqui no nosso canal sobre integrar o evangelho, né, no nosso dia a dia, é um assunto que eu não vejo muita gente falando, muitas igrejas nem sequer pregam sobre isso. E eu, Caio César, eu considero como dos ensinamentos talvez mais significativos de Jesus Cristo, que é o batismo. Hoje nós vamos falar sobre batismo. E eu preciso confessar para vocês que eu fiquei muito tempo, né, pensando o que eu vou falar na live de hoje. Aconteceu várias coisas. Uma das coisas que estava pulsando muito no meu coração de falar aqui hoje é sobre as questões do que tem acontecido no Rio de Janeiro, todo o atentado que aconteceu na segunda-feira, né, a briga das milícias e enfim, muitas coisas ruins, negativas que aconteceram lá no Rio. E eu queria dizer para vocês, gente, de verdade, que o meu coração, as minhas orações estão, né, não só por essa situação no Rio, mas a gente também tem falado muito aqui no canal sobre a guerra lá de Israel e tantas outras questões que a gente sabe que acontecem. Mas, Caio, por que você decidiu falar sobre batismo ao invés de falar sobre essa questão lá do Rio de Janeiro? Gente, eu orei bastante, eu confesso, fiquei pensativo, reflexivo sobre isso. E eu tenho um princípio no meu coração que é muito forte, que é o princípio realmente de que o evangelho, ele é a resposta para todas as coisas. O verdadeiro evangelho, aquilo que quando nós entendemos, compreendemos Cristo de verdade, traduzimos isso na nossa vida, isso é de fato que tem maior poder para mudar a política, a economia e tantas outras questões na nossa sociedade. Então, por pensar nisso, né, eu fiquei pensando, caraca, eu quero trazer algo que seja basilar para a fé cristã hoje. Que eu sei que se a gente entende esse conceito do batismo, esse conceito de aliança, de compromisso que a gente firma com Deus, isso pode ajudar inúmeras pessoas, especialmente pessoas que estão, né, passando por situações de dificuldade, que estão passando por situações de perigo, pessoas que estão talvez, né, às vezes os próprios algozes ali, como o PCC, Comando Vermelho, milícias, muitos deles acreditam em Deus e têm até uma fé, né, que Deus está guiando eles nessa luta e nesses terrores, nesses assassinatos. Gente, de verdade, eu queria hoje, né, fazer uma pausa diante de tudo que está acontecendo, tantas guerras, tantas coisas, e voltar para a centralidade do Evangelho, voltar para conceitos basilares, e um deles é o batismo, né? E eu quis falar sobre batismo aqui hoje, porque essa semana também o pastor Iago Martins, ele fez um vídeo na internet falando sobre a pregação de Paul Washer. Paul Washer também é um pastor batista, né? Tanto Iago Martins quanto Paul Washer são batistas. E, gente, aqui a gente vai fazer tipo como se fosse a origem, tá ligado? Vai ser o Iago Martins comentando a pregação do Paul Washer e eu vou estar ali comentando o Iago Martins comentando a pregação. Pois é. Eu achei muito interessante os comentários que o pastor Iago traz com relação à pregação do Paul Washer, trazendo ali conceitos muito basilares para a nossa fé. E essa ideia do que significa aceitar Jesus, do que significa ser um verdadeiro cristão, do que significa viver uma vida religiosa ou não. Então eu vou aqui ao longo da nossa live trazer pedaços desse vídeo do pastor Iago, e comparar com outras escrituras, e vamos falar aqui de 5 preceitos sobre o batismo, que se você entender, gente, de verdade, isso vai transformar a sua vida, de verdade. Não estou aqui querendo brincar com isso é algo sério. Quando a gente entende isso, a gente fala, caraca, isso significa ter uma aliança com Deus.
é isso que eu quero para minha vida. E isso faz a gente ter ações de arrependimento profundas no nosso coração. Então, se você nunca estudou sobre batismo, se você já ouviu falar aqui ou ali, se você quer saber mais ou quer se aprofundar nesse assunto, fica aqui nessa live que a gente vai dialogar mais profundamente sobre isso daqui, sobre o batismo, sobre o processo de salvação e tudo mais. E antes de mais nada, gente, eu preciso dizer para vocês que a minha intenção aqui não é esgotar o tema batismo, muito pelo contrário, isso aqui é só, olha, é a raspa, assim, sabe? É aquele pontinho do iceberg. Tem muitas coisas que a gente pode falar sobre batismo. Eu não vou entrar aqui sobre as questões do batismo do Espírito Santo, dúvidas que vocês têm, que eu sei, sobre a questão do batismo ali de João Batista. Eu não vou entrar nisso. Isso a gente teria que fazer um curso só para falar de tudo isso. E eu estou até pensando em fazer um curso sobre batismo. Se vocês quiserem que eu faça um curso completo, com início, meio e fim, trazendo todas as questões do batismo, né? Coloca aqui nos comentários que se vocês quiserem eu posso vir a fazer um curso mais pra frente, beleza? Mas, gente, a minha intenção aqui agora é simplesmente fazer um coro, né? Fazer um coro, me juntar aqui ao pastor Iago Martins, que trouxe esse tema, trouxe de maneira que eu acredito ser muito, muito saudável, muito espiritual, e eu gostei muito do que ele falou, então já estou trazendo ele aqui para fazer coro a esse assunto, que é um tema que a gente precisa falar, precisa sempre relembrar. E, além disso, eu quero trazer aqui, né, um dos meus propósitos, além de fazer esse coro, é te ajudar a pensar em algumas escrituras, 5 escrituras que a gente vai ler aqui, que são simples, mas profundas e que nos ajudam a entender o batismo, beleza? Se você quiser saber mais, olha, se inscreva aqui no canal, né, gente? Por favor, curta esse vídeo, apoie esse projeto para que a gente possa continuar produzindo bom conteúdo, boa teologia, uma teologia que não apenas ensina, né, mas também nos ajuda a relacionar com o nosso dia a dia. Eu espero que você que tem acompanhado aqui o canal esteja crescendo nesse entendimento, né, de como que o evangelho não é uma coisa que eu entendo ou que eu aprendo, mas é uma coisa que eu pratico, que eu vivo todos os dias. Então, espero que vocês estejam gostando. Curta, se inscreva, compartilhe, comente e bora lá para o nosso conteúdo de hoje, beleza, pessoal? Então, deixa eu colocar aqui o nosso slide, né? Deixa eu colocar ele um pouquinho maior. Batismo Iago Martins e a pregação de Paul Washer, ok? Nós vamos então aqui hoje buscar compreender, né, tecer comentários aqui sobre esse vídeo que o pastor Iago Martins acabou de postar aí essa semana, e eu vou trazer meus comentários. Então eu tô aqui com alguns pedaços, né? Deixa eu até vir aqui pro nosso documento, pro nosso grande Google Docs. Eu tô aqui até com alguns pedaços do que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Cada pedaço eu vou fazer comentários e cada pedaço de cada comentário vai ter uma escritura para ajudar a gente a balizar aquilo que está sendo dito, beleza? Então eu vou aqui passar os primeiros minutos, a introdução aqui desse vídeo, para você entender tanto o que eu quero trazer, tanto o que o pastor Iago Martins fala de maneira geral, né, no âmbito geral ali no seu vídeo. Então vamos dar play aqui rapidamente. Opa, agora sim. Na mão, ir à frente e fazer uma oração para aceitar Jesus não garante que você vai... Tá na velocidade 2, galera. Deixa eu mudar aqui para a velocidade normal. Peço perdão por isso. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Agora vai. Na mão, ir à frente e fazer uma oração para aceitar Jesus não garante que você vai ser salvo. Você pode ter ido à frente várias vezes. Você pode ter assinado o seu cartão de membro. Você pode ter até se batizado, feito a oração do pecador. Isso tudo, sozinho, significa nada do que diz respeito a sair do inferno e encontrar um relacionamento real com Cristo Jesus. Felizmente, nós somos uma geração de cristãos que aprendeu que ser salvo é marcado por uma oração que nós fazemos atendendo a um apelo no altar, em que o pastor com o microfone na mão nos chama à frente, para que quando chegamos à frente com a mão levantada, ele nos declare filhos de Deus. E se eu te disser que isso muitas vezes é espúrio, se eu te disser que isso muitas vezes é mentiroso, e se eu disser que no fundo isso é maligno? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, baseados, sim, na palavra de Deus, em considerações históricas, mas usando como mote a famosa pregação chocante do pregador americano
Paul Washer. Sim, nós estamos voltando com as análises desse sermão que marcou uma geração inteira, trazendo uma nova comunidade de jovens, de adultos, de velhos, homens e mulheres, cristãos novos e já antigos, a um relacionamento diferente com Cristo, nosso Senhor. Paul Washer faz várias críticas à forma como o evangelicalismo americano tem avaliado se as pessoas são realmente cristãs. Ele fala que muitas igrejas evangélicas avaliam se uma pessoa é crente se uma vez ela foi na frente e fez uma oração que é ensinada pelo pregador para aceitar Jesus na sua vida. Isso também é uma realidade em nossos países. Não é difícil que a gente ouça histórias ou que nós sejamos as pessoas que viveram essa realidade. Em muitas igrejas, a salvação da pessoa é determinada se ela repetiu uma oração no fim de um sermão. Muitos dos que viram a pregação chocante aqui no Brasil se identificaram com a realidade que o Paul Washer descreveu logo no começo do seu sermão. A realidade que o cristianismo americano é muito mais baseado em uma cultura sem Deus do que na palavra de Deus. Show de bola, gente. Aqui a gente vê a introdução, né, desse vídeo aqui do Iago Martins, trazendo exatamente a ideia da pregação do Paul Washer, falando, olha, cara, como que é perigoso a gente trazer a aceitação de Jesus como um sinônimo, basicamente, de salvação, como uma prova de que fomos salvos, como uma prova de que aquilo e apenas aquilo é o que faz com que eu consiga obter ali a minha salvação. Tem inúmeros problemas quando a gente acredita nisso, quando a gente pensa nisso. Alguns deles eu vou estar trazendo aqui, outros o pastor Iago vai falar ao longo do vídeo que a gente vai estar aqui comentando. Não se preocupe, né? Se você quiser assistir depois o vídeo na íntegra, eu vou deixar aqui no link da descrição para você conferir. Mas vamos aqui comigo primeiro, não vá no vídeo ainda, vamos aqui comigo primeiro para a gente poder dialogar sobre isso. Gente, é importante a gente entender como que isso pega para a nossa vida. Quando a gente está falando de salvação, quando a gente está falando de se render a Cristo, existe todo um processo e existe certas coisas que nós devemos fazer com Deus para realmente estarmos rendidos ali, contritos a Ele de verdade. Simplesmente chegar num culto, estender a mão, falar, olha, eu aceito Jesus, no momento ali de louvor, no momento ali de emoção e não mudar nada na sua vida. Você está, de certa maneira, se enganando a si mesmo. Não tem como a gente se deparar com Jesus Cristo, se deparar com o nosso Salvador, entender o que Ele fez por nós, entender aquilo que o sacrifício que Ele fez e qual o preço que Ele pagou e simplesmente a gente continuar agindo da mesma forma. Não tem como. Se nós entendemos Cristo Jesus, se nós entendemos o Evangelho, isso muda a gente de dentro para fora. Isso renova a nossa visão, a nossa mente, renova tudo o que a gente pode imaginar. Ou seja, quando a gente chega e fala, eu aceito Jesus, e naquele impulso a gente vai lá e confia nisso e diz para todos os ventos que fomos convertidos, mas continuamos praticando inúmeras coisas, não temos nenhum prazer ali no relacionamento com Deus. De fato, a gente continua nessa vida pecaminosa. Gente, de verdade, isso aqui é um alerta para mim, para você, para todo mundo, é um alerta de que nós precisamos entender de verdade o que significa buscar a Deus de todo o coração, se render a Ele e buscar essa aliança. E eu quero trazer aqui para vocês uma escritura, né? Vamos voltar aqui para o nosso Docs. Quero trazer para vocês uma escritura para ajudar a gente a entender isso cada vez mais. Que é essa escritura lá em Atos, capítulo 2, versículo 36 ao 39, que mostra como que o batismo ele faz parte do processo de salvação como um todo. Então, vamos ler lá rapidamente aqui, eu já estou aqui com a escritura, fala assim: portanto, todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Aqui é o final da pregação de Pedro, né? Onde Pedro está trazendo para as pessoas o que aconteceu, quem é Jesus, quem é esse Messias. Porque o povo estava sem saber, né, direito, assim, sem saber entre aspas, né? Mas o povo compreendeu que algo sério tinha acontecido. O céu se fechou, o tremor abalou toda a terra, o véu se rasgou, a gente vê mortos sendo ressuscitados ali, né? Pessoas que tinham morrido andando pelas ruas. Você vê inúmeros feitos acontecendo no meio ali da festa da Páscoa e o povo está ali, meu Deus, o que está acontecendo? Todo mundo querendo saber. Chega Pedro, os apóstolos, depois de um tempo, eles chegam lá na festa de Pentecostes, né? Um pouquinho depois, e que hoje a gente chama, né, de Pentecostes, mas enfim, e ele começa ali a pregar, começa ali a falar
sobre quem era Jesus, o que aconteceu, por que ele é o Filho de Deus, e que esse Filho de Deus que foi mandado por Deus para nos ensinar, para nos guiar o caminho, para ser o nosso rei, o povo havia matado. Basicamente, é isso que ele está aqui trazendo, né? Só tentando contextualizar aqui um pouquinho. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Gente, aqui é interessante a gente pensar, né, que, deixa eu voltar aqui para mim rapidamente. Gente, é importante a gente entender isso. O processo, né, do batismo, o ser batizado, é uma aliança que a gente firma ali com Deus. É um sinal de compromisso que a gente tem com Ele. E isso é interessante da gente pensar, porque quando a gente está falando de entender, eles entenderam ali, o povo compreendeu o que havia feito com Jesus, e eles se perguntam: cara, o que a gente deve fazer? Resposta de Pedro: arrependam-se e sejam batizados. Esse processo de arrependimento e batismo é um processo crucial para que a gente possa realmente se achegar perto de Deus, estar diante dele com esse coração, né, realmente contrito, com esse coração realmente entregue. A gente vê aqui, ó, e qual que é a promessa, né? Se a gente fizer isso, a gente vai receber o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O perdão dos pecados, ele passa por esse processo de arrependimento e de batismo. É tão importante o batismo, gente. Eu falo isso para todo mundo, assim. Eu falo, gente, isso é uma das coisas mais lindas que Deus fez, né? Que Deus nos ensinou, que Deus nos disse, nos mandou a fazer. Por quê? Porque o batismo, gente, se você parar para pensar, é o único momento da Bíblia em que nós temos materializado ali a figura, né? O Deus Pai falando ali, né? Esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Você tem o Deus Filho, né? Ali sendo batizado, e o Deus Espírito Santo no formato de uma pomba. É o único momento, né, que a gente vê na Bíblia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sendo materializados concretamente na nossa realidade, na nossa era presente. É no batismo de Jesus Cristo. Gente, o batismo ele tem um poder que às vezes a gente não entende. Às vezes a gente fica se perguntando: mas por que Deus queria que a gente se batizasse? Às vezes a gente não tem como responder essa pergunta. Algo sobrenatural acontece quando nós nos batizamos. E isso é uma coisa que Deus nos diz. Deus nos promete isso. Ele fala: olha, no batismo, por meio do arrependimento do batismo, vocês vão receber perdão e os dons do Espírito Santo. Gente, por quê? Deus quis, basicamente. A gente às vezes é que nem aquele grande general do Antigo Testamento que procurava médicos e tal, pessoas para curar a doença dele. Quando o profeta falou para ele: vai lá e se lava 7 vezes. E ele fala: o quê? Me lavar 7 vezes? Para quê? Não sei o quê. E ele vai embora. E aí chega lá o servo dele e fala: cara, se ele tivesse te pedido para fazer a coisa mais louca do mundo, você teria feito. Vai lá e se lava. E ele lava 1, 2, 3, 4, na 7ª vez lá ele está curado. Gente, é importante a gente entender, foi isso que Deus pediu para que a gente fizesse. Por que Deus pediu a circuncisão no Antigo Testamento? Por que Deus pediu ali o sacrifício de animais no Antigo Testamento também para livramento dos pecados? Gente, são questões que Deus ele desejou que isso acontecesse como sinal, como aliança, como demonstração do nosso amor por Ele. Hoje em dia nós temos o privilégio de não precisar mais machucar a carne, de não precisar mais fazer sacrifícios com animais, porque Cristo já significa, já simboliza esse grande sacrifício. Cristo já derramou esse sangue. Nós não temos mais por que fazer isso. E ele fala: o que nós precisamos fazer é um comprometimento, é uma aliança por meio do arrependimento e do batismo. Quando a gente faz isso, nós estamos ali nos aproximando de Deus, nós nos tornamos filhos dele, e a gente vai entender um pouco mais disso aqui ao longo do vídeo. Eu espero que esteja ficando claro para vocês, gente. Isso são assuntos muito interessantes que ajudam a gente a pensar. Vamos aqui voltar para o pastor Iago Martins e vamos aqui voltar para a fala que ele traz. Calma aí rapidinho, estou só aqui achando. Vamos para o minuto 3:35.
Ou seja, a ideia de entregar-se a Jesus completamente, porque o coração representa a essência de tudo que somos, foi substituída pela ideia de deixar Jesus entrar nos nossos corações como quem recebe alguém na sala de estar da sua casa. Ironicamente, a pessoa aceita que Jesus entre na sua sala de estar, mas nunca no porão onde ela estoca os seus pecados. Paul Washer vai dizer que as pessoas continuam vivendo em suas vidas mundanas e nada lhes afeta, porque elas se comparam com outras pessoas cujas vidas também são mundanas e que simplesmente também fizeram uma oração. Muito interessante aqui, porque o que o pastor Iago está falando? Ele está dizendo o seguinte, gente, que quando a gente vai por esse caminho de aceitar Jesus no nosso coração, e simplesmente isso, ele está nos dizendo, né, a gente vai por um caminho onde a gente fica na superficialidade ali com Jesus Cristo. Nós estamos simplesmente rasos com Ele. A gente convida Ele para entrar na nossa casa, mas a gente não convida Ele, e ele traz aqui essa ilustração, a gente não convida Ele para entrar nos porões, para ir fundo na nossa vida. Muitas vezes o nosso compromisso com Deus, ele tem que ser de fato real, né? Sincero, verdadeiro. É um comprometimento que demanda todo o nosso ser. Quando a gente fala, né, de me arrepender e ser batizado, eu estou demonstrando ações de arrependimento, demonstrando contrição no meu coração, e arrependimento significa isso, você está indo por um lado e você muda totalmente a direção. Se você pecava, se você roubava, por exemplo, a gente vê exemplos na Bíblia, né, de homens que roubavam, cobradores de impostos, eles devolvem esse dinheiro e às vezes devolvem até muito mais. Se você era imoral, você se torna uma pessoa mais pura. Se você pecava com algum vício, alguma coisa, você abandona aquilo e retorna aquilo. É um processo de arrependimento. Eu não vou entrar aqui profundamente sobre o processo de arrependimento, porque eu sei que é um processo que dura, né? Não é uma coisa assim, uma vez, acabou e pronto. Nós somos seres pecaminosos, que estamos presos também num mundo que foi manchado pelo pecado. Então nós somos nós cristãos, né? Nós somos pessoas arrependidas que vivem se arrependendo. Mas é importante a gente pensar isso, que arrependimento significa mudança de rumo. Eu estou ali entregando minha vida a Deus. Eu não estou aqui mais flertando com o pecado, brincando com fogo, fingindo, né, que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que Deus no fim vai me perdoar. Eu não estou fingindo, brincando de ser discípulo. Eu sou um discípulo, eu sou uma nova criatura, eu sou um novo ser diante de Deus. E é isso que a gente vê, né? Isso que o pastor Iago traz, né? Isso vai dentro do nosso coração, isso vai até o fundo da nossa alma. O processo de se arrepender e de ser batizado vai até o fundo da nossa alma. E aqui eu trago outra escritura para ilustrar um pouco isso, que é essa escritura, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é essa escritura aqui de Romanos, capítulo 6, do versículo 3 ao 6. Espero que vocês estejam gostando, galera. Se vocês estiverem gostando, deixem aí o like, mostrem aí, por favor, que vocês estão gostando, que a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre isso. Ele fala aqui no versículo 4, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o velho homem foi crucificado com ele para que o pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Gente, olha que interessante que ele está trazendo aqui, né? Em Romanos, Paulo traz aqui para a gente falando que o batismo é por meio do batismo, como ele fala aqui, que nós nos assemelhamos à morte de Jesus Cristo. Caio, como assim? Não estou entendendo. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Eu fiz aqui um slidezinho para a gente poder entender um pouco melhor isso aqui. O que a gente está falando? A gente vê aqui a crucificação de Jesus, né? A gente vê a crucificação de Jesus e eu não sei porque, rapaz, esse negócio aqui do Canva vira e mexe, ele dá uns probleminhas. Mas enfim, vamos lá. O que tem aqui que a gente está vendo aqui? A gente vê Jesus Cristo, né? A crucificação, Jesus foi crucificado e ele foi sepultado. Ele morreu, ele foi enterrado, basicamente, né? Ali, e ele foi sepultado. Isso aqui é o sepultamento de Jesus. Porém, ele foi ressurreto. Jesus Cristo ressuscitou. Ele se transformou, né, nessa nova criatura e mostrou que ele era Deus de fato, que ele venceu a morte.
tem um poder enorme. Esses 3 dias, a gente já vai falar sobre o que aconteceu nesses 3 dias entre sexta e domingo, mas a gente vê que isso que aconteceu com Jesus o transformou, né? Ele andou ainda, né, 40 dias aqui ressurreto e depois ascendeu aos céus. Realmente esse é um processo interessantíssimo da gente poder estar pensando. E ele fala que quando a gente se batiza, a gente se assemelha à morte de Jesus Cristo, à sua morte e ressurreição. O que isso significa? Que nós, quando a gente morremos com Cristo, né, nos entregamos a Ele por meio do batismo. E, gente, eu sei que existem várias questões sobre batismo de imersão, batismo de aspersão. Eu vou trazer aqui para vocês a minha convicção. Não vou entrar aqui, basicamente, no conceito do porquê que eu acredito que o batismo, quando a Bíblia fala sobre batismo, fala sobre imersão, mas isso pode ser um tema para um outro vídeo ou até para o curso lá futuramente. Mas se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu posso falar sobre isso. O batismo do qual eu compreendo e entendo de tudo que eu já estudei sobre esse assunto é um batismo de imersão. Então, quando a gente imerge, né, na água, quando nós somos sepultados nessa água, morrendo com Cristo, uma nova criatura sai. Uma nova pessoa revestida pelo Espírito Santo, uma nova vivência ali, um novo ser aparece. Que é o que, voltando aqui para a Escritura, né, que a gente pode ver, que é o que a gente vê aqui na Escritura, né? Pois fomos sepultados com Ele na morte, assim como Cristo foi ressuscitado do morto, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Gente, o batismo, e isso é uma das coisas mais interessantes quando a gente para pensar sobre o batismo. O batismo, ele é sim uma maneira de nos conectarmos com Deus na sua morte e também estarmos unidos na sua ressurreição. Pode alguém ser salvo, estar unido na ressurreição de Cristo, sem passar pelo processo do batismo? Gente, isso aqui é uma pergunta que eu sei que deixam muitos de cabelo em pé. E eu aqui quero trazer para vocês alguns conceitos rápidos, assim, só para a gente poder pensar. Primeira coisa, Deus é soberano. Deus, ele pode fazer o que ele quiser e ele pode vir a perdoar qualquer pessoa que ele deseja perdoar. Isso aqui eu não quero em nenhum momento dizer, olha, se você não foi batizado, você vai para o inferno e você não... Isso não é uma coisa que eu vejo as Escrituras falando. Por outro lado, a gente vê também as Escrituras dizendo que nós seremos julgados pelo nosso conhecimento. Se nós temos especialmente conhecimento sobre o batismo, sobre a aliança que é feita nesse momento, sobre o compromisso que isso exige de Deus, eu simplesmente finjo, não vou me batizar não, não quero mais saber disso, vou só aceitar Jesus aqui, tá tudo bem. Irmãos, Deus, ele vai usar esse conhecimento, ele vai falar, olha, você sabia disso, essa verdade foi revelada a você. É muito claro o processo do batismo como algo importante para nos tornarmos filhos de Deus e para sermos ressuscitados com Ele. Deus pode vir a salvar outras pessoas que não foram batizados? Acredito que sim, né? Diante da sua graça, misericórdia e também diante daquilo que Deus entende do que a pessoa tem vivido ou como ela tem vivido. Por outro lado, todavia, entretanto, nós que temos esse conhecimento, não tem por que nós não passarmos por esse processo, que é um processo espiritual, um processo de rendição, um processo que nós ali nos unimos a Jesus Cristo. É importante a gente entender essas questões. Voltando lá para o pastor Iago Martins, vamos voltar lá para o minuto, deixa eu ver aqui qual é o minuto 15 e 12. Vamos lá. Corações, não em mudança geográfica num culto. O Paul Washer aponta 3 características da vida que foi realmente transformada por Deus. Primeiro, ódio pelo que Deus odeia. Segundo, amor pelo que Deus ama. E terceiro, desejo de ser como Cristo. O ódio pelo que Deus odeia leva ao afastamento do pecado. O outro lado dessa moeda é o amor pelo que Deus ama, que nos aproxima da santidade. Ao mesmo tempo que nos afastamos do que Deus odeia, nós nos aproximamos daquilo que Deus ama, porque passamos a amar como Ele ama também. O desejo de ser como Jesus mostra quem realmente é nosso padrão de imitação e alvo da nossa fé. Não é o mundo, não é os que estão próximos a nós, é Cristo. É olhando para o Senhor e desejando ser como Ele, que seremos moldados à sua imagem e semelhança. Cristo é o que deve ser, de fato, né, o motivo pelo qual a gente se batiza, o motivo pelo qual a gente se coloca diante dele
dessa maneira. Não é para a gente ser boas pessoas, não é para a gente querer parecer legal diante da igreja, não é para a gente ser aceito como membro de qualquer instituição que seja. Nós nos batizamos para ser como Cristo, para amar o que Deus ama, para odiar o que Deus odeia, para estar ali, né, se assemelhando a Ele e, de certa maneira, sendo seu filho. Nós precisamos entender isso, gente. O batismo é esse momento público, essa confissão pública, né, que nós fazemos com Deus, com a comunidade, né, para que nós possamos ali dizer, olha, eu quero ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Todos nós que somos discípulos de Jesus, que queremos ser discípulos de Jesus, precisamos passar pelo processo do batismo. É algo lindo e maravilhoso de ser vivido por cada um de nós. E aqui eu trago outra escritura para a gente poder refletir ainda mais sobre essa questão de ser como Cristo, né? Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo... Gálatas 3, do versículo 26 ao 28. Beleza? Vamos lá. Gálatas 3, estou abrindo aqui, vou mostrar aqui para vocês, fechou. Então diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gente, é interessante a gente pensar nisso, né? Que mediante a fé em Cristo Jesus, e é importante a gente frisar isso, é um processo de fé. A nossa fé, né? A fé é que nos salva, né? A graça, né, de Deus é que abunda sobre nós. Gente, esse processo do batismo, ele é um processo que do início ao fim vem de Deus. É um processo de fé. É um processo que, mediante essa fé, por confiar em Cristo Jesus, por querer ter Ele como meu grande Salvador, como o Rei da minha vida, Senhor da minha vida, eu me coloco diante dele. É por meio dessa fé que nós nos batizamos. E ele fala, uma vez que somos batizados, nós somos revestidos por Jesus. E isso é uma coisa realmente poderosa. Se nós nos assemelhamos na sua... Deixa eu até abrir aqui a câmera para mim. Se a gente se assemelha na sua morte e ressurreição, para pensar. O que acontece quando Jesus ele morre naquela cruz? Todo o pecado do mundo ele leva consigo. Ele leva consigo o pecado. Não por alguns segundos, milésimos de segundos, sei lá, não sei por quanto tempo, mas por algum momento o mundo estava completamente sem pecado. O mundo estava completamente puro. Nesse momento em que Jesus ele morre e leva consigo o pecado, é o momento que Jesus ele se separa de Deus pela primeira vez. Jesus se sente distante da Trindade. Imagina a dor de Jesus Cristo pela primeira vez na história, não sei nem se pode dizer história, porque ele não está nem preso ao tempo e ao espaço, mas pela primeira vez Jesus ele se afasta de Deus, se desconecta. Olha a dor, imagina a dor de Jesus Cristo passando por isso. E nesse momento ele pega todo o pecado para si. A gente vê que o reino de Deus, né? Isso eu falo no meu curso, falando sobre o reino de Deus, a gente vê que o reino de Deus, ele vai pouco a pouco, ao longo do ministério de Jesus Cristo, o reino de Deus ele vai adentrando a terra, vai sendo construído, desenvolvido, espalhado. E na morte de Jesus Cristo, o reino de Deus, ele se expande, porque naquele momento, literalmente, a gente vê o mundo como puro, como antes lá na criação. Gente, quando a gente fala, olha, que a gente se assemelha a Jesus Cristo, a nossa morte, naquele momento que nós estamos ali sendo, né, batizados, nós também somos purificados, temos o perdão dos nossos pecados. O que isso significa? Que é o momento ideal, perfeito, para que o Espírito Santo venha fazer morada dentro de nós. Porque antes nós estávamos manchados pelo pecado. E o pecado não permitia, né? Luz e trevas, elas não se combinam. E a gente precisava, sim, a gente precisa passar por um processo de purificação para que o Espírito Santo possa, sim, habitar em nosso coração, habitar em nós. E esse processo acontece no batismo. Isso é algo mágico, né? Espiritual demais e muito profundo quando a gente para pensar.
É nesse momento que nós somos revestidos por Cristo, porque é nesse momento também que temos ali o Espírito habitando dentro de nós. E eu não estou falando que o Espírito ele não age em nossas vidas, eu não estou falando que a gente não tem experiências com o Espírito Santo antes, durante, depois do batismo. O Espírito Santo, ele sim age de diferentes maneiras, a gente vê isso no Antigo, no Novo Testamento, vemos até hoje. Eu não estou dizendo que a ação do Espírito Santo é limitada em nenhum sentido. Por outro lado, sermos morada do Espírito Santo, né? Isso para mim é algo muito claro nas Escrituras, a gente pode ler depois, né, mais profundamente sobre isso. Ser morada do Espírito Santo, ser revestido de Cristo, isso acontece no batismo, isso acontece no momento em que nossos pecados são completamente perdoados, todos eles, e somos ali literalmente uma nova criatura. Isso é espiritual, isso é algo que a Bíblia nos promete que acontece no batismo, e por fé, por confiar em Deus, por confiar em Jesus Cristo, nós passamos por esse processo, tendo fé de que sim, fomos perdoados, tendo fé de que sim, fomos revestidos por Jesus. Nesse ponto, não adianta mais se eu sou homem, mulher, preto, negro, preto, branco, se eu sou de qual etnia que seja, brasileiro, norte-americano, não importa quem eu seja, eu me torno filho de Deus. Eu tenho ali, nesse momento ali, uma filiação construída com o Pai. E isso a Bíblia fala bastante sobre sermos enxertados, né, nessa grande árvore. Nós somos ali enxertados nessa grande história, como fala aqui na Escritura, né, falando que e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Por meio desse processo, nós somos herdeiros da promessa. Nós nos tornamos filhos de Deus. Jesus se torna nosso irmão mais velho. Nós somos convidados ali por meio do Espírito Santo em nós a fazer parte desse relacionamento trinitário. Gente, aqui eu falei para vocês, aqui eu só estou raspando a superfície sobre isso. Eu sei que eu estou fazendo várias afirmações e alguns de vocês podem estar aqui meio confusos. Eu sei que é muita coisa para afirmar diante de poucas escrituras, mas eu quero muito ajudar a gente a entender que esse processo do batismo é algo especial e profundo. E dá para a gente estudar muito, muito mais sobre isso. Vamos voltar lá para o pastor Iago Martins e para a nossa pregação aqui de Paul Washer. Vamos para o minuto agora 13h40. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Pastor, mas como as pessoas vão ser salvas se elas não forem chamadas à frente? E veja, muitas igrejas reformadas não têm chamados ao altar. E pessoas continuam sendo salvas. A declaração pública da salvação não é um apelo, é o batismo. Todo o sermão, então, é um apelo. Toda a pregação de um pastor é um apelo aos descrentes, ao arrependimento e à fé. Uma vez que o descrente crê, ele não vai à frente levantar a mão e acreditar que foi salvo. Ele vai até os pastores, ele vai até outros membros da igreja. E então é instruído ao batismo, ele é discipulado, ele é trazido à fé. Deus toca em corações mesmo quando você não é chamado publicamente para isso. Eu lembro de uma história da... E aqui ele começa a falar de uma história pessoal dele, mas aqui é interessante, né? O pastor Iago Martins, ele traz, tá, e aí, como é que as pessoas, elas são chamadas, né, pro batismo, digamos assim, né? Não é isso. Deixa eu reformular a frase, que eu estava aqui pensando aqui na tecnologia, acabei não falando algo que faça sentido. Mas enfim, vamos lá. O que o pastor Iago Martins está trazendo para a gente aqui? Ele está nos trazendo, né, de fato, que as pessoas se perguntam, então como é que as pessoas são salvas se não tem um apelo, se a pessoa não aceitou Jesus, se a pessoa não foi lá na frente e falou, olha, eu quero me entregar a Jesus Cristo. E aqui ele traz essa perspectiva de que toda a pregação, todo o culto é um apelo. É um apelo para que a pessoa venha conhecer mais profundamente Jesus Cristo. É um apelo para que a pessoa venha compreender a verdade do Evangelho, venha entender o que significa o batismo e venha assim se batizar. A apresentação da pessoa, né, esse momento de confissão pública, né, e de aliança com Deus é feita no batismo, não na aceitação em si, né, propriamente dito. E isso é interessante a gente pensar, né, que tem outros momentos do vídeo que o pastor Iago Martins ele traz o processo de como que o apelo foi sendo construído ao longo da história, né, e talvez eu traga aqui para vocês um pedaço ou outro, mas o importante é da gente pensar
que isso foi uma coisa que é recente na história cristã. Isso se dá dos últimos 50 anos para cá de forma muito mais forte, né? A gente vê isso basicamente no último, ali em meados dos anos 50, né, 60 até hoje. Ou seja, é uma coisa nova. A gente não vê isso na Bíblia, não vê isso em vários lugares, né? A gente vê as pessoas sendo chamadas ao arrependimento, à mudança de vida, à entrega total a Jesus Cristo, e isso é simbolizado, representado ali pelo batismo. Você conhece a Jesus, você conhece a verdade, eu quero mudar de vida, eu quero me entregar, eu me batizo ali. E isso é de fato, né, o processo que a gente vê em todas as escrituras, em todo o processo ali dos ensinamentos dos apóstolos. A gente precisa entender, né, como eu falei anteriormente, que esse é um processo de fé, né? E o pastor Iago Martins, ele deixa isso muito claro. Quer dizer então que as pessoas que aceitaram Jesus ali não vão ser salvas, ou que todo mundo que acha que aceitou Jesus ali vai perecer e tal. E pastor, ele fala, olha, se as pessoas forem, né, salvas por Deus, é por causa da sua fé em Jesus Cristo, e não por conta da aceitação, do ato de aceitação. Quando a gente fala do ato de aceitação, a gente está falando de um ato que eu pratico a partir de um sentimento emocional, sem um entendimento completo de quem é Deus. Quando eu falo de um processo de arrependimento e batismo, eu estou falando de um processo onde eu entendo que Deus, por sua graça e misericórdia, está me batizando, né? Está me recebendo nessa família, me aceitando como seu herdeiro, me colocando como seu filho. É um presente gracioso de Deus. Eu entendo, né, que isso não é por emoção, por sentimentalismo, mas é sim por um entendimento profundo da palavra. E eu entendo, acima de tudo, que isso, né, vai me trazer consequências profundas, né, da vida, como eu falei, que é esse processo de arrependimento, que é esse processo de viver verdadeiramente o Evangelho. Então o pastor Iago Martins, ele traz essas questões aqui muito interessantes. Estou aqui pegando alguns pontos que eu acho que podem contribuir para a nossa discussão aqui de hoje. E aí vamos ler então mais uma escritura que fala um pouco sobre essa questão do compromisso, que é a escritura de 1 Pedro 3, capítulo 18 ao 22. Vamos lá? Não sei se... Opa, achei que vocês já estavam vendo a escritura, agora sim. 1 Pedro 3, do 18 ao 22. Vamos lá. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. E a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Essa escritura, ela é um pouquinho mais delicada teologicamente da gente estar analisando. Eu sei que existem várias análises do grego e tal que podem ajudar a gente aqui nessa interpretação. Por conta do tempo e do propósito aqui desse vídeo, eu não vou entrar profundamente na análise dessas palavras, né, que são chaves. Mas eu vou aqui trazer um resumo da ideia do que eu acredito que essa escritura está falando. E eu espero que você possa acompanhar aqui comigo essa ideia. O que a gente está falando aqui? Que Jesus Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas. É aquilo que eu já disse para vocês. Ali, né, quando Jesus ele foi morto, ele sofreu pelos pecados de uma vez por todas. A partir de Cristo, a gente não precisa mais, entre aspas, oferecer ali esses sacrifícios, não precisa mais sacrificar animais e coisas nesse sentido. Jesus já foi o cordeiro que foi sacrificado, ele já sofreu por nós. Então, o justo pelos injustos. Jesus Cristo, ele era justo, ele era santo, ele não pecou aqui na terra e ele sofreu, né, morte de cruz por nós, os injustos, os pecadores, para conduzir-nos a Deus. Aqui tá entendendo, né? Vamos lá. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Ou seja, Jesus Cristo teve seu corpo morto, ele morreu, né, fisicamente ali por um período. Por outro lado, ele foi vivificado pelo Espírito. O Espírito aqui com letra maiúscula. A gente pode ver que aqui está falando do Espírito Santo. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de
Noé enquanto a arca era construída. Calma aí, cara, o que ele está falando aqui? Volta aqui para mim, vamos lá. Gente, o que ele está falando aqui? Durante, assim, deixa eu reformular. Deus, ele não esqueceu de ninguém no seu grande plano de salvação. Deus, ele sabia, né, de que as pessoas ali, antes de Noé, as pessoas ali, muito tempo antes de Deus se revelar ali ao povo, as pessoas estavam vivendo suas vidas ali após Babel, digamos assim, né? De diferentes maneiras, soltos pelo mundo, adorando coisas, e ninguém sabe direito o que acontecia naquela época, a não ser que, como a Bíblia fala, era um povo mau, um povo perverso, um povo que realmente tudo estava inclinado para o mal e que não tinha mais salvação. Deus, ele reconhece que aquele povo não teve a oportunidade de conhecê-lo verdadeiramente. Embora tivesse ali a natureza, a criação e outras coisas que mostrassem, né, e exaltassem o nome de Deus, na essência, eles não conseguiam entender quem era Deus. É somente a partir de Noé, né, e da criação ali, né, que a gente vê da história, né, da escolha do povo judeu, da escolha de Abraão e daí por diante, que nós começamos a ver o plano de Deus ali de se revelar a todos os povos, a todas as nações. Deus, ele não se esqueceu dessas pessoas que estavam presos, né, que estavam vivendo ali antes de Noé. O que acontece? O Espírito, né, Jesus Cristo, movido pelo Espírito Santo, nesse período em que ele ficou morto, sexta, sábado, domingo, ninguém sabe o tempo, ninguém sabe como, ninguém sabe de que forma, mas Jesus Cristo foi pregar, deixa eu voltar aqui, Jesus Cristo aqui, ó, que há muito tempo foi pregar aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram. Jesus foi pregar para esses espíritos que estavam ali na desobediência, quando Deus pacientemente esperava nos dias de Noé, enquanto a arca era conhecida. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Ou seja, o que Deus está falando aqui para nós? É que Jesus Cristo, no seu plano de salvação tremendo, no plano de Deus, ele não esqueceu de ninguém. Ele foi até o fim, até os espíritos que já haviam morrido, para falar da esperança que há em Deus, para revelar esse Deus. Como isso aconteceu, de que forma e por quanto tempo a gente não sabe, mas é mais ou menos isso que essa escritura aqui está nos dizendo, né? Pelo menos é como eu a interpreto. E aí ele fala que a água, essa água que, né, purificou a terra, né, que trouxe nova vida à humanidade, que permitiu com que a bondade existisse novamente, a maldade fosse suprimida. Essa água que salvou Noé e sua família, que a partir disso Deus ia estabelecer relação com eles, essa água é simbolizada pelo batismo, né? Ele fala aqui, ó, é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Assim como a água do dilúvio salvou a família de Noé, a água do batismo nos salva hoje. Não é uma remoção da sujeira do corpo, é um dos motivos aqui que eu acho importante da gente pensar. A gente não se batiza sem entender o que é o batismo. Vou me batizar porque é legal, porque está todo mundo se batizando, porque meus amigos se batizaram, porque a minha igreja fez uma campanha de batismo, batizou 20 no mesmo dia. Não é para a gente se batizar sem entender essas coisas. E ele fala, olha, não é para remover a sujeira do corpo, não é para fazer no oba-oba, como se estivesse tomando um banho. O batismo, ele representa o quê? É o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E aqui ele traz a autoridade de Jesus Cristo, que subiu ao céu, está à direita de Deus, e abaixo dele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Ou seja, é esse compromisso com o Deus perfeito, Criador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É um compromisso que eu faço com Ele. Gente, isso aqui é muito interessante a gente pensar. Isso aqui é a aliança mais profunda que a gente pode ter com Deus. É o batismo. Isso se assemelha talvez ao casamento, né? A gente pode pensar no casamento, a aliança que a gente coloca no dedo quando a gente se casa, as palavras, né, que a gente profere, os votos, as promessas que são feitas ali na cerimônia de casamento. Irmãos, isso tem um poder tremendo.
é importante. O batismo, ele é importante. Ele representa esse compromisso. Então, voltando lá para o pastor Iago Martins, é o último trecho que a gente vai estar trazendo aqui hoje, né? A gente vai agora para o minuto 10. Ah, não, último trecho não, galera. Tem mais um para a gente concluir. Mas vamos lá para o minuto 10 e 54. Eu fui e voltei algumas vezes, né? Vamos lá. Eram ditas por eles. Ora, mas de onde começou essa prática, então, de vir à frente, de aceitar Jesus? Não foi sempre assim? E a verdade é que não. Se nós olhamos para todo o Novo Testamento, não existe nenhum momento em que Pedro convida pessoas a virem à frente, que Paulo chama pessoas a virem à frente, que Jesus chama a gente a levantar a mão e receber uma oração ou fazer a oração do pecador. Ao longo de toda a Escritura, os sermões convidam pessoas ao arrependimento, convidam pessoas à fé e as conclamam ao batismo. Essa chamada ao altar começou muito posteriormente. Como é que funcionava na história da igreja? No século XIX, surgiu um pregador muito famoso chamado Charles Finney. Ele foi muito influente para difundir na igreja a prática do apelo evangelístico. Porém, esse não era o único problema do Finney. Sua teologia era pelagiana, ou seja, ele defendia que a depravação do pecado no ser humano não era algo inato, mas era uma mera escolha posterior do indivíduo. Além disso, ele defendia que a obra de Cristo tornaria a salvação apenas possível, mas não conquistada de fato. Além disso, ele acreditava que o indivíduo possuía liberdade de escolha livre e plena. Por isso, não é de se surpreender que o apelo evangelístico fosse uma prática adotada e incentivada por Finney, porque para ele era necessário usar quaisquer meios para que os ouvintes tomassem aquela decisão naquele momento e isso se tornasse definitivo para testar a salvação daquela pessoa. Finney é conhecido por acreditar que você podia criar avivamento até. No pensamento do Finney, a conversão era uma mera persuasão moral, onde o ouvinte abria mão da sua vontade e se deixava ser convencido pelo pregador. O ouvinte então vem à frente como ato de submissão a Deus e, portanto, o apelo servia como meio de graça. Após Finney, essa prática do apelo foi incorporada e desenvolvida em várias igrejas, cada uma à sua forma. Uma dessas formas é justamente a que Paul Washer critica a de vir à frente e repetir uma oração. Ou seja, duas coisas fomentam a prática que Paul Washer chama de heresia. A primeira é uma má teologia acerca do homem e do pecado. Acreditar ao ato de repetir uma oração a segurança da salvação é dizer que o poder da salvação está em uma decisão que foi tomada. Isso não quer dizer que todos aqueles que adotem essa prática tenham esses pressupostos claramente definidos na sua teologia. Muitos podem repetir esse costume sem se dar conta dos pressupostos que fundamentam o costume. Porém, é justamente por causa desse fundamento que ela deve ser criticada e abandonada. O chamado ao altar. Show de bola. Então aqui, né, como eu falei para vocês, a gente vê um pouco dessa história de como começou essa ideia do apelo, né? E eu quero logo já pular aqui para a escritura, né? E eu vou já aqui mostrar aqui para vocês qual que vai ser, que é essa escritura aqui de Tito, capítulo 3, do versículo 4 ao 6, que vai nos ajudar a aprofundar um pouco desse pensamento que o pastor Iago Martins está trazendo para a gente nesse trecho. Então vamos lá. Tito 3, do 4 ao 6, fala: Mas, quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ou seja, o que ele está falando aqui? Primeiramente, né? A bondade de Deus e o amor dele foi manifestado pelos homens, né? Da parte de Deus. Ou seja, isso é uma coisa profunda da gente pensar, né? De que isso acontece, né? Também pelo lavar regenerador, né? Do Espírito Santo, regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando a gente fala do lavar, a gente está falando aqui do batismo. Essa palavra lavar, ela traz muito a ideia do batismo. Depois você estuda do grego lá, vai identificando a origem da palavra, é uma referência, assim, clara ao batismo. E ele fala, isso vem por meio, né, da graça, não foi por atos de justiça por nós praticados, mas foi pura misericórdia de Deus que decidiu, né, por amor, nos lavar, nos regenerar generosamente por meio de Jesus Cristo. Gente, é a graça de Deus que faz tudo isso acontecer, galera. E isso é muito, assim, importante a gente ter isso pro nosso coração. Quando a gente fala, né, assim como o pastor traz aqui, quando a gente aceita Jesus e tal, isso mostra que a gente não entende profundamente o nosso pecado, não entende profundamente o que Jesus fez por nós, e a gente
não sei se a palavra é essa, deixa eu ver se eu consigo pensar numa palavra, mas a gente traz em nós essa ideia de que a gente consegue alcançar a salvação, de que os meus atos, a minha aceitação, eu aceito Jesus. Gente, Jesus, por misericórdia e pura graça de Deus que nos aceitou. Isso é maravilhoso. Ele permitiu, né, que a gente se aproximasse dele por meio desse lavar, dessa regeneração, por meio da purificação, por meio do perdão dos pecados, do arrependimento. E é claro, tudo isso é simbolizado na prática do batismo. Gente, isso é uma coisa que deve nos colocar de joelhos diante do Criador, nos colocar de fato prostrados, gratos a Deus, por ter o privilégio de ser, né, um com Ele, né, de ser parte dessa herança. E eu sei que a gente já está chegando aqui ao fim, eu vou passar o último trecho aqui da mensagem do pastor Iago Martins para ajudar a gente aqui a finalizar. Vamos para o minuto 20:40, ok? Gente, espero que vocês estejam gostando assim dessa live um pouco mais compartilhada, digamos assim, né? Mas enfim, vamos lá, vamos aqui, vamos ouvir. Isso é confrontador, porque nós nos achamos bons, não é? A nossa justiça própria nos faz rejeitar a ideia de que Deus está contra nós em ira por causa dos nossos pecados. Mas é isso que a Bíblia ensina. E a forma de ser salvo é justamente crendo que Jesus é o único que pode nos salvar. Muitas vezes nós achamos que pregadores são amorosos quando eles nos dizem coisas boas, nos declaram uma salvação fácil. Mas a verdade é que a salvação, ela custou muito para Cristo. A salvação nos foi dada por meio da ira de Deus caindo sobre Jesus, uma ira que deveria ser nossa. Um pregador que ama não é um pregador que simplesmente vai dizer venha, venha e você será salvo pura e simplesmente com facilidade e tranquilidade, mas é aquele que convida ao arrependimento, à fé, que confronta o pecado, que mostra a nossa real situação e que convida-nos a vir a Cristo e que nos promete salvação apenas se houver fé genuína e arrependimento genuíno. O chamado ao altar, que declara pessoas como salvas automaticamente, não lida com os fingidos. Não lida com quem está indo à frente simplesmente por algum tipo de religiosidade ou até superstição. Pregadores que realmente amam são pregadores que apontam o verdadeiro caminho e não que declaram seguranças que nem sempre possuem fundamento. Claro que alguém que quer ir a Cristo, que quer Jesus e quer Deus, deve receber o caminho da salvação com facilidade, com clareza. É isso, creia e seja salvo, é só isso, creia. Mas crer é muito mais do que ir na frente. Você pode ir à frente sem crer. O convite para crer é muito mais poderoso e profundo do que um tipo de manipulação emocional com a luz mais baixa, com você insistindo que mais gente vem à frente, que mais gente vem à frente, e você declare como salvos e apresente como família de Deus pessoas que foram quase que manipuladas às vezes a erguer a mão e receber uma oração. Isso chega ao nível do absurdo. Eu já tive... E aí ele começa a contar outra história. Galera, é muito importante a gente pensar nisso, sabe? Tipo, para pensar, o que a gente está falando aqui, o batismo, ele nunca deve ser o fim da nossa jornada. Eu quero ir para a igreja para ver se eu me batizo, para ver se eu me entrego a Jesus, e aí beleza, tá tudo certo. Eu vejo muitas pessoas falando isso, assim, eu quero me batizar, batizar é a coisa mais importante, eu apresento o evangelho a alguém esperando que a pessoa seja batizada também, e a gente coloca muita ênfase no sentido de que o batismo é a linha final, é a linha de chegada. Muito pelo contrário, galera, o batismo é onde a gente inicia o nosso comprometimento com Deus. E o pastor Iago Martins, ele traz isso muito seriamente. Ele fala, olha, o que nos salva, né, vem por meio da fé genuína e do arrependimento genuíno. O batismo é a ação concreta, física, que eu realizo, né, também para que eu possa ali mostrar isso, né, para Deus, né, construir essa aliança com Deus e com a comunidade. Ou seja, o processo mais importante é a construção de fé. Quanto mais eu conheço Deus, quanto mais eu me relaciono com Ele, quanto mais eu me relaciono com a igreja, quanto mais eu busco arrependimento sincero na minha vida, e também a Bíblia fala sobre as obras de arrependimento, né? O batismo não é a única obra que a gente faz para esse compromisso que a gente firma com Deus, mas a gente está ali caminhando, e cada um vai ter um tempo, vai ter gente que vai demorar mais tempo, gente que vai demorar menos, mas o processo de construção de fé genuíno é
muito importante, porque é a partir desse processo de construção de fé que vai me ajudar a compreender a verdade do Evangelho, vai me impulsionar ao arrependimento e vai me levar ao batismo como grande e maravilhosa consequência disso tudo. Me batizei, essa fé e esse arrependimento continuam sendo aperfeiçoados, melhorados, aprofundados cada vez mais. É por meio desse entendimento, né, que a gente vai vendo, caraca, agora Jesus, Deus, o Espírito Santo está comigo, vive dentro de mim, eu fui perdoado dos meus pecados, eu faço parte do corpo de Cristo, eu estou unido à própria Trindade e a nossa fé, ela é renovada, a nossa fé, ela é exaltada, né? De certa maneira, a gente vai crescendo mais em fé e nessa fé, né, de glória em glória, a gente vai ali se aperfeiçoando, entendendo mais a Cristo, buscando mais arrependimento, buscando mais ter uma vida correta diante dele. E a partir disso a gente começa num grande, maravilhoso processo de santificação, num grande, maravilhoso processo que vai nos fazer ser cada vez mais a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Gente, é muito importante a gente entender essas coisas. A gente precisa sim valorizar o batismo. É uma coisa que eu vejo muitas pessoas, muitas igrejas, né, menosprezando esse ato. E aqueles que são a favor do batismo e trazem sobre isso, trazem como uma grande festa, como um grande fim, né, para mostrar números, para ter muita gente ali sendo batizada. Trazem às vezes também nesse sentido de que a linha de chegada, de que pronto, batizou, acabou. Gente, é mais profundo do que isso. Quando a gente fala sobre batismo verdadeiro, desse processo de construção de fé, desse processo de arrependimento genuíno, nós estamos falando de um processo que dura a vida inteira. E o batismo, ele é um grande marco, um grande símbolo, uma grande aliança, um grande compromisso que nós firmamos com Deus, que vai, claro, né, nos ajudar em tudo que vamos realizar pela frente com Deus e em Deus. Então, gente, é bem interessante a gente ver tudo isso. Eu sei que pode ter ficado mais dúvidas do que certezas na sua cabeça. Se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou fazer o máximo para poder responder, seja inscrito, seja fazendo outros vídeos. Eu vou fazer o máximo para poder te ajudar a entender o batismo profundamente e verdadeiramente. Se você quer, de certa maneira, né, não apenas entender o batismo, mas entender a própria narrativa bíblica, né, de construção bíblica, eu te convido aqui a vir, né, participar desse canal, se inscrever aqui, acompanhar os conteúdos, assistir os cursos lá da Udemy que eu tenho, porque de fato eu quero te ajudar a compreender essa grande cosmovisão cristã, essa grande narrativa bíblica que você faz parte, que Deus pensou em você, né, desde o princípio até hoje. Se você quer entender mais, é sério, vem comigo, vamos juntos. Se você não participa de nenhuma igreja, se você não vai para nenhuma comunidade, vá ali para a comunidade mais perto de você, uma comunidade que não mais perto apenas, né? Tem até um vídeo que eu fiz já falando sobre como você escolhe uma boa igreja para ir. Vou deixar o vídeo aqui no card. Mas vá para uma comunidade sincera, uma comunidade que busca vivenciar de verdade, na prática, o Evangelho. Uma comunidade que não está preocupada com números, com shows, com tantas coisas, mas está preocupada muito mais com a qualidade de vida cristã que existe ali no meio, com a saúde, né, espiritual da membresia dos seus membros. E, é claro, uma comunidade que também não olha somente para dentro, mas olha também para fora e busca servir e ajudar as pessoas que estão ao redor. Gente, é sério. Se você quer compreender mais como construir essa fé genuína, passar por esse processo de arrependimento, se batizar, não faça isso sozinho. Busque ajuda. Busque ajuda, ok? Se você estiver em Brasília, quiser conhecer a igreja da qual eu sou ministro, da qual eu participo, da qual eu congrego, vai ser um prazer ter você com a gente lá. ICIBSB é o nosso arroba, você pode achar a gente no Instagram, no YouTube, em outros lugares. Gente, muito obrigado de verdade por ter assistido aqui esse vídeo, espero que tenha ajudado. Vamos que vamos, não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e a gente se vê na próxima. Valeu!